Bem, galera, eu sou o professor Enori Carelli e aqui nós vamos continuar com o vídeo sobre integrais triplas, agora mostrando dois exemplos de como se calcula a integral tripla nas coordenadas retangulares, esféricas e cilíndricas. Então, escreva a integral que permite determinar o volume do sólido delimitado pela esfera x² mais y² mais z² igual a 4 e pelos cones z² igual a x² mais y² e z² igual a 3x² mais 3y². Então, em coordenadas retangulares, cilíndricas e esféricas, e calcula o volume no último caso. Então, o volume que nós vamos determinar será a diferença do sólido limitado o volume 1. Então, o sólido será limitado pela esfera de equação x² mais y² mais z² igual a 4 e pelo cone z² igual a x² mais y², que dá um cone com volume maior, e o V2, que então é o sólido delimitado pela esfera de raio 4 e pelo cone de equação z² igual a 3x² mais 3y², que dá um volume menor. A diferença entre os dois volumes é o volume procurado. Então, o nosso procedimento será fazer o gráfico das figuras que geram V1, determinar os limites de integração em coordenadas retangulares e, na sequência, para o V2 também. E depois nós vamos determinar o volume de cada sólido em coordenadas cilíndricas e finalmente em esféricas e calcular o volume. Bem, então iniciamos com o volume V1. A equação z² igual a x² mais y² representa o cone, e a equação então x² mais y² mais z² igual a 4, uma esfera. A primeira coisa que nós vamos fazer é determinar a curva intersecção dessas duas superfícies, e para isso nós resolvemos o sistema de equações formados pelo cone e pela esfera. Então, substituindo a equação do cone na equação da esfera, nós vamos ter o seguinte: na primeira linha aqui temos a equação da esfera, na segunda linha, no lugar do z², pomos a equação do cone, que é o x² mais y², somando, então vamos ter duas vezes o x² mais y² igual a 4, e finalmente então o x² mais y² igual a 2, significa que a intersecção das duas superfícies gera uma circunferência. Agora vamos ver a que altura do z está essa circunferência. Então sabemos que a circunferência gerada tem raio 2, substituímos o 2 no lugar do x² mais y², então ficamos com 2 mais z² igual a 4, z igual a 2, portanto, raiz de 2 é o valor do z. Isso significa os resultados, então, x² mais y² igual a 2, que é uma circunferência da intersecção das duas superfícies, está na altura z igual a raiz de 2. Assim, a circunferência tem raio 2, a circunferência tem raio a raiz de 2, e fica na altura z igual a raiz de 2. Bem, com isso nós podemos calcular o ângulo φ do ponto de intersecção das duas. Nós sabemos das coordenadas esféricas que o cosseno de φ é z sobre ρ, então vai ficar o z, que é a raiz de 2, e o ρ, que é o raio da esfera, que é 2. Vamos ter então que o φ é o arco cosseno da raiz de 2 sobre 2, e portanto o φ é o π sobre 4. Agora vamos ver a parametrização dessas superfícies para obter o gráfico utilizando o implot. Então, as coordenadas paramétricas da esfera, nós sabemos que são duas vezes o cosseno do t cosseno de u. O u faz papel do φ no Excel e o t faz papel do θ. E o y é 2 seno de t seno de u. O z é 2 cosseno de t. Então, o φ vai partir do polo norte e vai até o π sobre 4.
no Excel é usado, melhor, no Implot é usado o U no lugar do φ. As coordenadas do cone, elas vão ser dadas em coordenadas cilíndricas. Então, o cone é z quadrado igual a x quadrado mais y quadrado, então fica z igual a r. O r, então, vai de 0 até a raiz do 2, e o t vai de 0 a 2π. E a projeção da circunferência de intersecção das duas superfícies sobre o plano xy tem a equação, então, da esfera, tomando z igual a 0 e o φ de 0 até π sobre 4. Vamos, então, fazer essas curvas utilizando o Implot. Bem, então no Implot nós vamos abrir a esfera em coordenadas paramétricas e vamos digitar essas equações. Isso quer dizer que nós vamos ter 2 seno de U cosseno de U, 2 cosseno de T, 2 seno de U seno de T, 2 cosseno de U, e o T varia de 0 a 2π, e o U varia de 0 até π sobre 4. A cor, vamos escolher cor vermelha. Ok, então aqui está a primeira parte, que é a parte superior da esfera. Agora vamos em coordenadas cilíndricas, vamos desenhar o cone. Então, coordenadas cilíndricas, nós vamos ter z igual a r, com o r variando de 0 até raiz de 2. Então, temos aqui z igual a r, com o r variando de 0 até a raiz de 2, que é essa aqui, rt do 2. E o t variando de 0 até 2π. Vamos escolher uma cor, agora vamos pegar a cor verde, ok? Então aqui está o cone. Agora vamos projetar a parte superior desse cone no plano xy para obter a região de integração. Então nós podemos ver aqui na equação da esfera, vamos escrever duplicar e apenas vamos trocar o z por 0. Daí vai formar um disco no plano XY. Então nós temos aqui a parte superior, que é a esfera, a parte inferior, que é um cone, e aí gera o sólido, e a região de integração é a projeção da parte superior do cone contra o plano XY. Então agora, tendo o cone, vamos escrever os limites de integração e a integral em coordenadas retangulares. Então, lembrando que a equação da esfera era x² mais y² mais z² igual a 4, então o z fica a raiz de 4 menos x² menos y², interessa só a parte positiva, porque é a parte que está acima do plano xy. O z era z² igual a x² mais y², então isolando o z, fica a raiz de x² mais y², que é a parte do cone. Esse disco, que é a projeção da parte superior da esfera, ou a parte superior do sólido contra o plano XY, gera uma circunferência, como nós já vimos, que a circunferência tem o raio 2 e está na altura z igual a 2, e portanto ela tem o y igual a 2 menos x², que é a parte superior, a parte positiva da circunferência, e y igual a menos raiz de 2 menos x², com o x variando de menos raiz de 2 até raiz de 2. De forma, então, que os limites de integração são o x, que varia de menos raiz de 2 até raiz de 2, o y, que varia na parte inferior de menos raiz de 2 menos x², até a parte superior, que é o raiz de 2 menos o x². A parte inferior do sólido, que é a superfície inferior, é o cone, raiz de x² mais y², e a parte superior é o z da esfera, que será z igual a raiz de 4 menos x² menos y². De forma que podemos montar então a integral que dá o volume do primeiro cone em coordenadas retangulares. Assim, o volume V1 será o x de menos raiz de 2 até raiz de 2, do y de menos raiz de 2 menos x² até y igual a 2 menos x² sobre raiz, o z, que é da superfície inferior, que é raiz de x² mais y²,
e o z que vai até a superfície superior, que é a esfera de equação raiz 4 menos x² menos y². Agora observem que essa integral ela é muito trabalhosa para a solução porque tem uma quantidade expressiva de raízes. Vamos fazer a figura e os limites do próximo sólido. Então agora a equação será o z² igual a 3x² mais 3y², que representa o cone, e a equação x² mais y² mais z² igual a 4, a esfera. Como antes, vamos ver qual é a curva intersecção dos dois sólidos, resolvendo o sistema. Então, substituímos a equação do cone na equação da esfera, e vamos obter aqui o 3x² que faz mais o 3y² que faz o papel do z². Vamos ficar então com 4x² mais y² e dá uma circunferência de raio 1. Quer dizer, a intersecção do cone com a esfera vai gerar uma circunferência de raio 1. Vamos ver a que altura do z ocorre isso. Então, substituindo o x² mais y² igual a 1 na esfera por 1, vamos ter que o 1 mais z² igual a 4, ou seja, o z² igual a 3, e, portanto, o z é a raiz de 3. De forma que os resultados indicam o seguinte: a intersecção da esfera com o cone gera uma circunferência de raio 1 no z, na altura z igual a raiz do 3. Consequentemente, podemos agora obter o ângulo φ, fazendo cosseno de φ igual a z sobre ρ, que é o raio da esfera. Daí fica a raiz de 3 sobre 2, e, portanto, o φ é o arco do cosseno da raiz de 3 sobre 2, e teremos que o φ vai ser π sobre 6. A parametrização da esfera e do cone para obter o gráfico pelo implot vai ser a seguinte: a parametrização da esfera em coordenadas paramétricas é a mesma que nós tínhamos antes, apenas que vai variar o φ, que agora vai de 0 até π sobre 6. O cone em coordenada cilíndrica, agora o z é igual a raiz de 3r, e o r vai de 0 até 1, e o t vai de 0 até 2π. E a projeção da parte superior do sólido contra o plano xy é a mesma da esfera que nós temos aqui, porém tomando z igual a 0. Vamos obter agora essa figura utilizando o implot. Assim, utilizando o implot, vamos pegar em equações 3D, superfícies de coordenadas paramétricas. Temos já digitado a parametrização da esfera, com o u variando de 0 até π sobre 6. Vamos escolher agora a cor azul na parte superior. Ok, então temos a parte superior da esfera. Agora, vamos abrir em coordenadas cilíndricas e vamos fazer o cone. A parametrização do cone z é igual a raiz de 3 vezes o r, com o r variando de 0 até 1. Então, fazemos SQRT 3, que é a raiz de 3, vezes o r, com o r variando de 0 até 1 e o t variando de 0 até 2π. Vamos escolher uma cor vermelha e ok. Deu azul, então voltamos, editamos, vamos em cor. A cor é aqui que temos que escolher, vermelha, ok. Então aqui está o cone com a parte superior delimitado pela esfera e inferior pela equação do cone. Agora fazemos a projeção da parte superior da tampa do cone contra o plano xy para obter a região de integração. Então vamos aqui na equação da esfera, duplicar para não precisar escrever tudo de novo, e tomamos z igual a 0. Z igual a 0, a cor, vamos escolher o azul mesmo, e aqui está então esse disco contra o plano xy, será a região que vamos usar para integrar e obter o volume do sólido. Passamos agora a determinar os limites de integração e montar a integral. Agora então vamos escrever os limites de integração e a integral que permite calcular o volume desse sólido.
Observem que na parte superior do sólido é a calota da esfera, então tem equação z igual a raiz de 4 menos x quadrado menos y quadrado, e na parte inferior é o cone de equação z igual a raiz de 3x quadrado mais 3y quadrado, e a projeção quanto ao plano xy é este disco de raio 1, então a limitação do disco será do x do menos 1 até 1, o y superior, que é a raiz de 1 menos x quadrado, e o y inferior menos a raiz de 1 menos x quadrado. Assim, os limites de integração serão: à esquerda o x é 1, 1 negativo, à direita o x é 1, o y inferior, que delimita o disco, é menos a raiz de 1 menos x quadrado, superior é a raiz de 1 menos x quadrado, a superfície que delimita inferiormente o sólido é o cone de equação z igual a raiz de 3x quadrado mais 3y quadrado, e superiormente então é a esfera de equação z igual a raiz de 4 menos x quadrado menos y quadrado. De modo que a integral que dá o volume então será a integral de x de menos 1 até 1, y de menos raiz de 1 menos x quadrado até a raiz de 1 menos x quadrado, z da raiz de 3x quadrado mais 3y quadrado até a raiz de 4 menos x quadrado menos y quadrado, dz dy dx. Antes de fazer a tabela de limites em coordenada cilíndrica, vamos encontrar o sólido separado da esfera, o sólido assim como nós queremos digamos, o volume dele. Então, para encontrar este sólido, a parametrização vai ser o seguinte: a porção da esfera que vai ficar dentro do sólido é a porção da esfera que vai do π sobre 6 até o π sobre 4. Então, as equações paramétricas da esfera são aquelas que nós já tínhamos antes, porém, o arco varia de π sobre 6 até π sobre 4. E do cone 1 e do cone 2, a parametrização será em coordenadas cilíndricas e será a mesma. Assim, no implot, vamos pôr a porção da esfera, que ela tem raio 2, então fica o x 2 seno de u cosseno de t, o y 2 seno de u seno de t, o z 2 cosseno de u, o t varia de 0 a 2π, e o u varia de π sobre 6 até π sobre 4. A cor, vamos escolher o verde, então aqui temos a porção da esfera que vai delimitar a figura. Agora vamos fazer o gráfico dos cones, então vamos em equação, abrimos coordenadas cilíndricas, o primeiro cone tem z igual a r, com o r variando até a raiz de 0 a raiz do 2, então essa aqui é rt da raiz do 2, e o t variando de 0 até 2π. Vamos pegar o cone, a cor, vamos pegar vermelha. Então, aqui está vermelho. Ok. Alguma coisa saiu errado. O que saiu errado? Aqui é parênteses, para ter a raiz do 2. Então, aqui está o cone. O segundo cone é o cone interno. Então, duplicamos. Agora, o cone tem a raiz de 3 vezes o r. Esse aqui, temos aqui S QRT 3 vezes o R. O R varia de 0 agora até 1. O T até 2π. E vamos pegar a cor azul. Então aqui está azul. Aí temos interno. Agora vamos fazer a projeção de cada cone contra o plano XY. Iniciamos com o cone interior. Então, para fazer essa projeção, como deve gerar uma circunferência, vamos usar a equação da esfera. Então, pegamos a equação da esfera com raios z igual a 0, porque queremos no plano x, y. Então, no caso, o u agora vai variar, como é o cone interno, de 0 até π dividido por 6. E vamos pôr a cor azul dentro. Então, temos esse disco aqui, que é a projeção do cone azul contra o plano XY. O cone vermelho, então duplicamos.
O z é 0 também, só que agora o u vai variar de 0 até π sobre 6, até π sobre 4, até π dividido por 4. Mas como tem uma parte que vai do cone que vai cobrir a azul, então vamos tomar do π sobre 6, π dividido por 6 até π sobre 4, e a cor vamos escolher vermelha. E aqui temos, então, a projeção do cone vermelho, ela compõe toda a parte azul mais a vermelha no plano XY. E a projeção do cone em azul é só a parte vermelha. Essas duas projeções são a que nós vamos usar para fazer a tabela de limites em coordenadas cilíndricas. Em coordenadas cilíndricas, então, temos as seguintes equações. O cone interno é o cone de coordenadas z igual a raiz de 3ρ. Lembram que era raiz de 3 ρ quadrado, raiz de 3 vezes x quadrado mais y quadrado. Então, x quadrado mais y quadrado é o ρ quadrado, que tirando a raiz fica apenas o ρ. Z igual a 4 menos ρ quadrado é a equação da esfera em coordenadas cilíndricas. E z igual a ρ é a equação do cone exterior em coordenadas cilíndricas. Assim, as coordenadas dos limitantes são as seguintes. O V1, aliás, os dois volumes têm o arco variando de 0 a 2π. Então, temos θ1 igual a 0 para os dois. Agora, o raio inferior dos dois inicia em 0, porque o cone ele tem sua equação variando de 0. O cone externo é de 0 até a raiz de 2, e o cone azul tem o seu raio variando de 0 até 1. A superfície inferior, então, vai ser lá do volume 1, o cone vermelho, que é z igual a ρ, e da superfície 2 é o cone em azul, que é z igual a raiz de 3 de ρ. E nos dois casos, a parte superior do cone vai ser a circunferência, ou melhor, vai ser a esfera de raio 4 menos raiz de ρ quadrado. Ou melhor, de raiz de 4 menos ρ quadrado. Lembrando que nós aqui tiramos a parte da circunferência que vai de 0 até π sobre 6, mas na parte superior, quando a gente faz o cálculo, ela é considerada, pelo menos implicitamente, já que é a projeção do cone azul corresponde exatamente à projeção da parte da esfera que está nessa região cobrindo o cone azul que nós retiramos. De modo, então, que a integral que dá o volume vai ser o seguinte. O volume do sólido 1 menos o volume do sólido 2. Então, será a integral de 0 até 2π, mais a integral de do ρ de 0 até a raiz de 2. E o z variando de ρ até a raiz de 4 menos ρ quadrado, ρ dz de ρ de θ. Menos o volume V2, que o θ varia de 0 a 2π, o raio de 0 até 1, e o z varia de raiz de 3 vezes o ρ até a raiz de 4 menos ρ quadrado, ρ dz de ρ de θ. Observem que em relação à primeira integral em coordenadas retangulares já melhorou bastante, mas ainda temos aqui raízes, tanto na primeira quanto no segundo, que dão trabalho para executá-las. Então vamos ver agora em coordenadas esféricas. Pegamos o mesmo valor, só que agora em coordenadas esféricas nós vamos ter o seguinte. O arco, então, varia de 0 até 2π. O φ, ele vai variar só nessa porçãozinha da esfera que está em verde aqui. Então, o φ varia de π sobre 6 até 4. E o raio, então, agora ele vai ser o raio do cone, e os dois cones têm o menor raio 0, e o raio vai crescendo até atingir o volume, até atingir o raio da esfera, tanto para o cone vermelho quanto para o cone azul. Então, assim nós temos esse sólido escrito em coordenadas esféricas, que aí a integral será v igual
o ângulo variando de 0 até 2π, o φ variando de π sobre 6 até π sobre 4, o cone que tem os raios variando de 0 até 2, que corresponde ao raio da esfera. Agora, o dx de y dz, como nós já vimos, em coordenadas esféricas, ele vale ρ² seno de φ de ρ de φ de θ. E o cálculo do volume, então, agora será inicialmente integrando o ρ em relação a ele mesmo. Então, a integral de ρ² fica ρ na terceira sobre 3, com o raio, o ρ variando de 0 até 2. Então, obtemos 2 na terceira, que dá 8 sobre 3, seno de φ de θ. Integra em relação a φ, a integral do seno é o cosseno, variando de π sobre 6 até π sobre 4. Então, a imagem do limite superior menos a imagem do limite inferior vai dar cosseno de π sobre 4, que é a raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de π sobre 3, que é a raiz de 3 sobre 2. Na primeira, raiz de 2 sobre 2, a outra raiz de 3 sobre 2. Bem, então, agora integramos em relação a θ. Aí temos esse sinal de menos, que era o sinal da integral do seno, passa para dentro do parênteses, então o raiz de 2 fica negativo e o raiz de 3 passa a ser positivo. E aqui era 8, que dividido por 2 fica 4, então corresponde a 4 terços vezes raiz de 3 menos raiz de 2, o θ, com o θ variando de 0 a 2π. Assim, nós vamos ter que o volume deste sólido é 8π sobre 3 vezes raiz de 3 menos raiz de 2. Assim, nós finalizamos esse exercício que mostra o caminho que é feito para escrever um problema em coordenadas retangulares, depois em coordenadas cilíndricas e finalmente em coordenadas esféricas. Veremos um exemplo em que a integral está escrita em coordenadas esféricas e vamos reescrevê-la na forma de integral em coordenadas retangulares. Então, escreva em coordenadas retangulares as integrais dadas em coordenadas esféricas. Nós temos que a integral é 2 vezes a integral de 0 até π, na primeira integral, depois o φ varia de 0 até π sobre 2, o raio varia de 0 até 3, a função densidade, então, seria 9 menos ρ², seno de φ de ρ de φ de θ. Bom, então, em primeiro lugar, faremos a leitura dos limites de integração. A primeira integral, 2, que vai de 0 até π, informa que o ângulo θ varia de 0 até 2π, ou seja, a região de integração é uma circunferência sobre o plano xy. A segunda integral, que vai de 0 a π sobre 2, informa que o ângulo φ varia de 0 até π sobre 2, ou seja, é a colota superior da esfera. E a terceira integral, em que o raio varia de 0 até 3, informa que a esfera ela tem raio 3 e tem centro 0, 0. E o raio 3, a projeção dela está sobre o plano xy. Então, finalmente, nós temos o raio da esfera igual a 3, e a esfera pode ser escrita como sendo x² mais y² mais e² igual a 9, e sua projeção sobre o plano xy resulta na circunferência x² mais y² igual a 9, isso quando a gente toma z igual a 0. Assim, a figura tem este formato: a calota superior da esfera, a projeção contra o plano xy dá um disco, e esse disco tem como fronteira uma circunferência de raio 3. De modo que os limites de integração serão os seguintes: o x, que varia de menos 3 até 3, o y, que varia como sendo a parte inferior da circunferência, que é menos raiz de 9 menos x², e a parte superior da circunferência é o y igual a raiz de 9 menos x² positiva. O z inferior é 0 e o z superior é a equação da esfera, que é z igual a 9 menos x² menos y² sobre raiz. Mas a integral tem uma função
que está multiplicando seno de φ, de ρ, de φ, de θ. Então, nós temos que adequar essa função em coordenadas retangulares. Então, nós sabemos que o dx de y dz, ele tem correspondente esférico como sendo ρ², seno de φ, de ρ, de φ, de θ. E nós vamos encontrar uma equivalência em coordenadas retangulares para esta expressão. É assim, a raiz de 9 menos ρ², seno de φ, de ρ, de φ, de θ, se nós observarmos para esta expressão que está do lado de fora da raiz, ela não representa o dx de y dz, porque está faltando o ρ². Então, introduzimos o ρ² multiplicando o numerador e o denominador por ρ² e obteremos, então, ρ² sobre ρ² vezes a raiz de 9 menos ρ², seno de φ de ρ de φ de θ. Agora, o primeiro ρ, esse que está no numerador, vamos passar junto com o seno de φ, de ρ de φ de θ. Então, temos o seguinte, a expressão do lado esquerdo fica igual a raiz de 9 menos ρ² dividido por ρ², que multiplica ρ² seno de φ de ρ de φ de θ. Esse termo que está dentro do parênteses agora faz papel do dx de y dz. Então, nós teremos que a raiz de ρ de 9 menos ρ² dividido por ρ² vezes o dx de y dz. Por outro lado, agora vamos substituir o ρ² em coordenadas esféricas. Então, ele tem o seguinte valor. Raiz de 9 menos x² mais y² mais z² dividido por x² mais y² mais z² e o dx de y dz. Com essas informações, nós podemos, então, escrever a integral em coordenadas retangulares que tem o seguinte formato. Aqui está a integral em coordenadas polares na primeira linha, e na segunda linha, então, temos o x que varia de menos 3 até 3, o y que varia de menos raiz de 9 menos x² até raiz de 9 menos x², o z que varia de 0 até a raiz de 9 menos x² menos y², a função densidade, que é a raiz de 9 menos o x² mais y² mais o z² entre parênteses, dividido pelo x² mais y² mais z². E o elemento de integração, que é o dz dy dx. Com isso, nós então finalizamos a parte de exemplos sobre integrais triplas escrita em coordenadas retangulares, cilíndricas e esféricas, melhor dizendo. Esperamos que tenhamos dado ao estudante uma boa noção do uso dessas coordenadas e que facilite a sua vida no cálculo de integrais triplas nestas condições.